Sim. É o testemunho do livro Ponte em Pé. Já Então falo vamos dele. entrar no Ponte em Isso, Pé. foi a consequência, né? 2021, maio, dia 1º de maio de 2021, fui para um parque de diversão. Sofri um acidente lá, em um dos brinquedos. Foi um acidente que não caí, não saí do brinquedo, nada. Foi no brinquedo, o impacto do brinquedo. Nossa. Eu senti dor, falta de ar, fui atendida previamente lá. O médico, a princípio, disse que não era nada demais, que era uma contratura muscular, que meu músculo enrijeceu, por isso estava sentindo tanta dor. Mas que eu ia para casa, ia tomar uns remédios e uma semana ia ficar boa. Fui para casa de carro, assim, uma dor absurda, cada lombada que passava, cada freada do carro, era uma dor absurda. Imagina. Eu já estava com uma fratura na coluna e não sabia. E aí eu cheguei em casa, o médico tinha passado alguns remédios, compramos os remédios, tomei, eram remédios de dor muscular, então eu capotei. No dia seguinte, ainda passei uma noite, no dia seguinte acordei com uma dor assim, que eu não conseguia me mexer. Aí minha mãe, eu não era casada ainda, aí minha mãe falou assim, a gente vai pro hospital agora porque não tá normal. Cheguei no hospital, quando cheguei fui fazer raio-x, tomografia, tudo, aí a médica falou, você tem que entrar em cirurgia imediatamente. Você perdeu uma vértebra da sua coluna. O osso não havia quebrado, havia esfarelado. Já não tinha mais o que fazer. Que impacto, hein? Tava esfarelado o osso, a coluna, o L1, né? Que é aqui na lombar. Tava esfarelado já. A minha medula tava comprimida. A milímetros de paraplegia. Milímetros. E uma dor absurda. Aí tomei Tramal, tive reação alérgica. Aí começou toda uma movimentação no hospital e tal. E aí fui pra morfina e fiquei até a cirurgia. Passei pela cirurgia. E aí foi um processo. Foi um processo porque eu senti muito medo. Muito medo. Eu, naquele momento, assim, eu não consegui mentir. Eu tava com medo. E eu fui sincera com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu tô com muito medo. Eu não sei o que vai acontecer agora. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu tô com medo, mas eu sei que o Senhor tá cuidando. Eu sei que o Senhor tá aqui. Todo mundo que ia falar comigo, as minhas tias, que entrava uma por vez, né? Ainda era aquela coisa de pandemia no hospital e tal. Então, entrava uma por vez e aí falava, olha, fica tranquila, o Senhor tá com você. Aí entrava minha mãe, aí entrava alguém e tal, não sei o quê. E uma movimentação terrível. E aí eu fui para a cirurgia. E eu lembro que eu entrei no centro cirúrgico, assim, quietinha, mas as lágrimas, sabe, escorrendo. E aí o médico, o anestesista, olhou assim pra mim, assim, de cima, ele olhou assim, aí ele falou assim, por que você tá chorando? Aí eu falei, porque eu tô com medo, eu nunca fiz cirurgia. Nunca tinha nem arrancado um dente. Nunca mesmo? Nada. Nossa. Uma vez tomei ponto só aqui na cabeça, mas foi pontinho de farmácia, sabe? Porque abriu, enfim. E aí eu fui pra sala de cirurgia e o médico falou, não, o anestesista, fica tranquila, você vai dormir agora, quer ver? Aí ele colocou a máscara, eu respirei o ar e capotei. Quando eu abri os meus olhos, eu vi o meu corpo do alto, tive essa experiência, vi o meu corpo do alto, vi os médicos, vi o que estava acontecendo ali, mas não fiquei olhando, porque tinha um homem de branco parado do meu lado, lá embaixo. E ele colocou a mão na minha cabeça, e ele falou assim, aí eu ouvi uma voz que era uma voz familiar. Eu conhecia aquela voz de algum jeito. E ele dizia assim, não se preocupe, vai ficar tudo bem. E ali eu comecei a falar. E era o Senhor. Eu não vi o rosto, mas eu ouvi. E aí eu comecei a falar, Senhor, eu vou pro céu agora, tá na hora de eu ir pro céu e tal. E eu tava num ambiente, assim, sabe? Num lugar que eu não sei explicar. Eu acho que eu nunca vou conseguir transcrever. E aí eu falava, eu vou pro céu, tá na hora de ir pro céu. E aí o Senhor dizia assim, não é hora de você vir pro céu ainda. Você vai descer, vai voltar, porque você vai viver o céu na terra ainda. Então volta, que você tem uma missão. Quando ele falou isso, eu abri o olho, eu tava no quarto. E eu me debatia muito, ainda efeito de anestesia, eu me debatia dizendo assim, eu não sinto as minhas pernas, eu não tô sentindo. E aí a minha tia, que era enfermeira, tava do lado, assim, ela pegou na minha mão e falou assim, sua cirurgia foi um sucesso, tá tudo bem. Ela falou, tá tudo bem. E aí, depois a minha mãe entrou, tal, fiquei conversando, e aí a minha mãe falou assim, aí depois, assim, de algum tempo eu fui saber que naquela madrugada a minha cirurgia durou 11 horas.
Foi bem longa. Na madrugada toda, que foi da noite pro outro dia, a cirurgia, começou às 7 da noite, se eu não me engano, e foi terminar quase 6 da manhã. Naquela noite toda, assim, tudo que os médicos vinham falar, os enfermeiros, era: a gente não pode falar nada, a gente não pode garantir nada, a gente não pode alegar nada, a gente só vai saber como ela vai ficar quando a cirurgia acabar e tal. E aí, olha isso, que tremendo. Enquanto os médicos estavam falando isso, o Senhor estava falando para mim: vai ficar tudo bem. Glória a Deus. Vai ficar tudo bem. Meu Deus. Vai ficar tudo bem. Quando eu acordei no outro dia, o médico foi lá conversar comigo e tal. Ele falou assim: já te falaram, a gente precisou amputar. Quando ele falou amputar, eu fiquei contando meus dedos do pé da mão. Falei: ué, amputou o que aqui? Ele falou: a gente precisou amputar uma raiz de um nervo das suas costas, porque a gente fez cirurgia assim, a gente precisou entrar pelo lado direito para poder fazer o corte, para não pegar em nenhum órgão vital. Essa cirurgia foi complicada. Começou a me explicar lá nos termos médicos, que eu fiquei só, tipo, resume. Não Aí quero saber os detalhes. Aí os médicos que me operaram são 3 irmãos. Eles são os irmãos, os 3. Um é neuro, os 2 são ortopedistas. Nossa. E aí o médico falando comigo, ele falou assim: a gente precisou amputar uma raiz e tal. E essa raiz te tira a sensibilidade do lado direito do corpo. Ó, eu vou te mostrar. E ele começou a tocar, ó, você não vai mais sentir aqui, aqui, aqui. Aí eu falei: doutor, eu tô sentindo tudo. Aí ele olhou assim e falou: não era pra você sentir, a gente tirou o nervo da sensibilidade desse lugar. Meu Deus. Não era pra você sentir. Não era pra você sentir. Aí ele até brincou, ele falou assim: mas eu não vou discutir com o seu anjinho da guarda. Assim, eu vivi muitos milagres no processo de recuperação. Eu vivi muitos milagres. No tempo de fisioterapia, eu fiz 40 sessões de fisioterapia. Foram muitos milagres que eu vivi. E na minha adolescência, o Senhor tinha me feito uma promessa. Sim. Ele disse que me daria um livro. E que seria para a glória do nome dele. Sim. E eu já cheguei, assim, tempos antes, 1 ano antes do acidente e tal, uns 2 anos, Deus estava falando muito que ia me dar um livro. Deus estava usando muitos profetas para me falar que ia me dar um livro e tal. E ali eu ficava assim: tá bom, Deus, mas como que vai ser? E aí eu cheguei a escrever um livro. Você escreveu assim? Escrevi e tal. Quando eu li, eu falei: não é isso. Né? Tá bom, tá cheio de informação, mas não tem verdade, não tem sentimento, não tem experiência. Não tem experiência. E aí, quando eu passei por esse processo, aí o Senhor foi me dando a mensagem. Então, Deus me deu um conteúdo devocional em cima do testemunho que eu vivi. Então, tudo é baseado na palavra de Deus. Então, eu falo que é devocional porque tem palavra de Deus do começo ao fim. Não é só eu contando uma história. Tem a história numa linha do tempo que eu faço ali no livro, porém ela tá toda envolta num devocional, na palavra de Deus. Então, toda a situação que eu vivi, eu encontrei a base na palavra de Deus e apliquei. O Ponte em Pé, que é o título, é uma palavra que é liberada para Ezequiel. E quando ele está no cativeiro na Babilônia, né, o Senhor, ele já havia dito isso para ele antes do cativeiro, e no cativeiro o Senhor diz de novo: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. E ali eu entendi que Deus não diz: eu falarei contigo para você ficar de pé. Ele diz assim: fique de pé, porque Deus precisa de posicionamento, precisa entre aspas, não precisa de nada. Mas Deus quer posicionamento para liberar a palavra. Não, ele não vai liberar a palavra para requerer posicionamento. Ele quer posicionamento para liberar. Então ele diz assim: fica de pé e eu falarei contigo. E isso Deus diz a Ezequiel. No capítulo de número 1 do livro do profeta Ezequiel, no versículo de número 1, não está em ordem cronológica da história, mas é a chamada profética de Ezequiel. E a chamada dele é marcada por uma experiência espiritual. Que ele vai dizer assim: às margens do rio Quebar, os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Então ele se posicionou e Deus deu a revelação. E aí eu trouxe esse título para o livro, porque foi o que eu vivi com o Senhor. Os meus físios, eles diziam assim: cara, você chega aqui animada, você parece que está indo para uma festa todo dia. E eles diziam assim: isso te ajuda muito, porque a sua recuperação está muito rápida. A minha recuperação foi muito rápida. Eu tive uma lesão gravíssima. Em 4 meses, as minhas próteses estavam calcificadas. Eu tenho hoje uma prótese na coluna, 2 placas, 8 parafusos, que é vitalício. E aí, eles falavam:
é incomum, porque tem gente que chega assim, tipo um acidente no banheiro de casa, um acidente, não é nada demais, e tá aqui até hoje, porque chega desanimado, porque chega... Mas eu chegava otimista ali. Não por mim, mas porque o Senhor me dava graça, e eu sempre pensava, o Senhor já fez algo muito grande, o que fizer agora é lucro. E isso me ajudou muito. E aí nasceu o livro Ponte em Pé.